Oi gente, eu sou a Samia do Spoilericia e hoje eu vou fazer um vídeo de lista sobre os livros de banca que eu mais gosto, que eu mais tenho guardado na memória de ter sido uma boa experiência de leitura. Não necessariamente os livros de banca que eu mais me lembro, mas sim os que mais me marcaram. Para começar então eu vou falar do Por Trás daquele Beijo. Um livro de banca que, se eu não me engano, foi o primeiro livro de banca que eu comprei e li. E que abriu a porta para mim, para eu ter essa coleção de livros de banca que eu gosto tanto e tenho um pouco de receio de me desfazer dela. Para começar, então, esse livro, ele fala sobre uma cidade de interior. E como toda cidade de interior, os moradores são reservados, eles não gostam muito de forasteiro. E nessa cidade a gente vai ter um viúvo que cria seu filho sozinho há muito tempo, desde que sua esposa faleceu, e por isso ele é meio super protetor com esse filho. Ele também não gosta muito de pessoas estranhas, principalmente se metendo na vida dele. Nessa cidade, então, vai chegar uma mulher de fora, que ninguém sabe nada sobre o passado dela. O povo só sabe que ela vai ser a nova professora dessa cidade. Então, ela vai ser a professora da única escola que existe nessa cidade. Ela chega, então, já começa a querer se meter na vida dos seus alunos, conhecer os pais, e isso é algo que ele não gosta muito, então ele meio que a trata mal no início, mas nada muito intenso, muito forte. Um dia vai ter uma chuva ou algo do tipo que vai fazer com que todos os moradores da cidade sejam obrigados a ir num lugar mais alto da cidade, ficar o mais distante possível da consequência da tempestade. Eles acabam então se aproximando nesse lugar, mesmo contra a vontade dos dois. Esse livro é bem interessante, ele não tem o tom de sensualidade que muitos livros de banca têm, por isso se vocês encontrarem algum sebo, agarrem que é bem legal. O segundo livro de banca que eu li, se eu não me engano, é Negócios à Parte. E ele também me marcou bastante, por ser também uma porta de entrada para esse mundo de livros de banca. Também não tem um tom de sensualidade forte, por isso é bem legal para começar mesmo a ler esse gênero. A gente vai ter então aqui duas pessoas muito importantes de negócio que vivem na cidade e gostam de morar na cidade com a tecnologia que a cidade fornece, com todos os benefícios que existem. Os dois têm uma origem meio humilde no interior, cada um com um pai só vivo. Ela tem a mãe viva e ele tem o pai vivo. Então, os dois cresceram nessa mesma cidade com esses pais e os dois têm problemas com os pais. Ela não se dá muito bem com a mãe e ele não se dá muito bem com seu pai. Entretanto, perto do Natal, a mãe dela e o pai dele pedem ajuda para eles e eles voltam para a cidade do interior. Eles vão precisar então vender aquelas árvores de Natal, se eu não me engano, pinheiros, e eles vão plantar então, cuidar para vender. Ela tem como objetivo não só ajudar sua mãe, mas também uma organização de caridade. Já ele tem o objetivo apenas de negócio, de tirar seu pai da crise, e acaba que os dois vão sendo concorrentes de negócio, ao mesmo tempo que vão ter que lidar com o sentimento que está crescendo entre eles e com as relações pessoais com os pais. Esse livro é bem interessante porque aprofunda bastante na relação não só dos personagens principais, mas também da família ao redor dos personagens. O terceiro livro é Quando é Preciso Mentir. Esse já é um livro que tem um pouco mais de sensualidade, ao contrário dos outros. E é um dos livros que eu li mais de uma vez, quando eu era jovem, assim, queria ler muitos livros de banca. Esse é um livro, então, que vai tratar não só do romance, mas de uma investigação. É lógico que o foco maior é no romance, como a maioria dos livros de banca. Nesse, então, a gente vai ter a personagem principal, que ela não é muito cheia de atitude, ela é mais na dela, mais tímida, e ela está em um relacionamento sério com um homem que ela acha que ama, mas ele também é meio frio, meio na dele, então eles não têm muita química. Um dia esse noivo dela desaparece sem ela saber, bem no mesmo dia em que o irmão gêmeo dele volta para a cidade. O irmão gêmeo dele trabalha em questões de investigação, em questões para o governo mesmo, e quando ele volta, ele decide tomar o lugar do irmão gêmeo para descobrir o que aconteceu com o seu irmão, por que ele desapareceu, alguém tem algo contra ele.
E para isso ele vai ter que enganar todo mundo, fingindo que é o irmão. Fingindo ser o próprio irmão, ele vai ter que se envolver com a noiva do irmão. E aos poucos a relação dos dois vai ficando mais intensa. Ela vai percebendo que o seu noivo tá diferente, mas sem saber que é outra pessoa. Então ela vai se apaixonando pelo noivo que apareceu de repente, sendo que, na verdade, ela tá se apaixonando pelo irmão do noivo. O quarto livro é Desejo Soberano. Esse é um dos livros que eu tenho menor lembrança, assim, da história. Mas eu lembro de ter gostado muito, muito da história desse livro. A gente vai ter, então, nesse livro, a personagem principal, que é linda. Ela mora na corte real, ela não tem muita família, assim. Por isso ela vive ali. Ela não deseja se casar, ela foge de todos os pretendentes que aparecem para ela. Principalmente porque seus pretendentes estão interessados apenas na sua beleza. E ela foge disso como foge da cruz. Até o rei já se interessou por ela, pessoas importantes, e ela não deseja relacionamento sério. Por outro lado, a gente vai ter esse guerreiro, esse nobre, que retorna à corte real atrás de uma esposa. Ele quer se casar não apenas por causa do amor, mas principalmente por causa do dinheiro, do dote que ele vai ganhar se ele se casar. Isso não por interesse pessoal, mas porque ele deseja salvar o irmão dele, que foi preso, tá prisioneiro, e só vai ser solto se ele tiver dinheiro para pagar a liberdade do irmão. Ele acaba se aproximando dessa menina tão bonita, mesmo sem ter intenção de se casar com ela. E ela não tem a intenção de se casar com ele. Então o relacionamento que vai crescendo vai ser contra a vontade dos dois. E o último livro que eu recomendo hoje é O Amor Me Persegue. Nesse é uma história mais contemporânea, mas ainda assim tem um toque bem legal de não só focar no romance, mas focar nos personagens em si, nos problemas que eles possuem. Então, aqui a gente vai ter um cara, um jornalista, um escritor, que escreve livros, biografias, matérias sobre pessoas famosas. Sempre ele vai atrás de pessoas que estão em alta, que tem algum mistério por trás. A pessoa que ele quer escrever sobre, dessa vez, é uma atriz muito famosa que era vista como a mulher mais sexy da atualidade e que desapareceu sem deixar vestígios. No meio de um trabalho, ela simplesmente sumiu, ninguém sabe o paradeiro dela, ninguém sabia nada sobre ela. Ela assumiu um nome falso, nunca contou nada sobre a sua família, sobre a cidade onde ela morava, nada. Então ele vai atrás dessa mulher para tentar descobrir o que aconteceu com ela e escrever um livro sobre isso. Ele descobre uma pista que o leva até uma cidade de interior. Entretanto, no meio do caminho, o carro dele quebra e ele acaba necessitando de um guincho. Ele se surpreende muito quando quem vem salvar ele, quem é o guincho, é uma mulher e não um homem. E ele é meio conservador e acha isso meio estranho, acha que mulher não deveria entender nada sobre carro. Então ele fica meio com o ego machucado por ela entender mais de carro do que ele. Ele acaba tendo meio que uma briga nesse primeiro momento com ela. Entretanto, ele logo vai descobrir que vai ter que morar no lugar onde ela mora, porque nessa cidade só existe um hotel, e o hotel é o que ela tem, que na verdade são vários chalés, e cada um fica no seu chalé. Ele aluga um chalé para morar durante esse período até o carro ficar pronto, e acaba ficando meio isolado da tecnologia que ele está acostumado, tendo que adiar seus planos de descobrir sobre a atriz famosa, e em meio de uma intriga com essa mulher que apareceu na sua vida. O relacionamento vai sendo formado aos poucos. Ela também tem uma insegurança de se relacionar com ele, principalmente por ele ser da cidade, não estar acostumado à vida lá mais simples no interior. Enquanto que ele não está acostumado a esse tipo de mulher, ele gosta normalmente de mulheres mais sofisticadas. Então a gente vai vendo eles se descobrirem. É bem legal também. Bem, gente, por hoje é só. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Beijos e até o próximo.